Paz, meus queridos. Bom dia. Feliz Natal a cada um de vocês. Que hoje o Cristo Jesus renasça mais do que nunca em seus corações. A sua mensagem, o seu amor, o seu evangelho precisa estar vivo dia após dia em nossas vidas, em nossos corações, em nossos lares. Porque o Natal, ele revela o plano perfeito de Deus. E nós podemos ver em Lucas, no capítulo 2, no versículo 10 e 11, que diz: O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Todos nós já ouvimos falar da história do nascimento de Jesus. Sabemos porque ele veio. E não é por causa de presentes, não é por causa de enfeites, decorações, é por causa da nossa vida, para trazer salvação, para trazer reconciliação com o Pai. E nós vemos nessa história que José e Maria foram de Nazaré para Belém, mas não encontraram lugar na casa do pão, para o pão da vida nascer. A cidade de Belém estava lotada e as hospedarias totalmente indisponíveis. A hora de Jesus nascer estava chegando. E por eles não terem encontrado nenhum lugar, nenhum espaço entre os homens, nos lugares, nos hotéis, para que ele pudesse nascer. Ele nasceu numa gruta. Ele nasceu numa manjedoura onde os animais eram recolhidos à noite. Maria enfaixou ele e o deitou ali naquela manjedoura. O Filho de Deus, o Rei dos Reis, não nasceu num palácio. Aquele que é o Criador, o dono do mundo, não nasceu num berço de ouro. Aquele que dirige os céus, que dirige a terra e cujo governo está sobre os seus ombros, esvaziou-se de toda a sua glória e se fez servo por mim e por você. Naquela noite, em Belém, nasceu o sol da justiça. O anjo desceu e veio anunciar aos pastores: Não temais, eis que trago boa nova de grande alegria. É que hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E nessa manhã eu digo: nasce o Senhor na tua vida. Na tua cidade, no teu lar, nasce o Salvador, para te trazer boas novas, para te trazer restauração. Essa é a mensagem natalina. A mensagem natalina que vem do céu, ela tem a sua centralidade em Jesus, não em outra coisa qualquer, a não ser em Jesus Cristo. O nascimento de Jesus, ele tem consequências tão maravilhosas que vão muito além de uma festa num dia em dezembro. Ele tem muito mais. Ele tem a dimensão e o peso de um propósito eterno. Não é um dia. Ele vem habitar em nós eternamente. É o dia em que o divino se torna humano. O propósito do nascimento de Cristo é resgatar toda a humanidade caída. Eu, você, que estávamos no pecado, que éramos escravos dos nossos delitos e iniquidades, ele veio nos resgatar. Se o pecado entrou por um homem, a salvação veio por outro, nosso Cristo. Nós não somos o que deveríamos ser, mas Jesus veio reescrever toda a nossa história.
uma história depravada, caída. Ele veio e com seu poder Ele nos dá uma nova oportunidade de escrevermos uma linda história. Ele vem transformar o fracasso em vitória, a tristeza em alegria, as perdas em ganhos. Ele vem fazer com que a vida vazia se torne plena de sentido, uma vida abundante, uma vida próspera. Sim, Ele que é o provedor de tudo isso em nossas vidas. E Ele veio para trazer luz para as trevas, alegria para aqueles que estão entristecidos, alento para aquele que está cansado, sobrecarregado, esperança para aquele que está completamente desesperado e aflito. Mas Ele também vem para destronar os poderosos e exaltar os humildes. Ele vem dizer que Deus nos ama. Ele vem dizer que Deus se importa com as nossas vidas e com as coisas que nos acontecem. Até mesmo as coisas mais mínimas, os pequenos detalhes, como o fio de um cabelo da nossa cabeça que cai. Ele sabe quando e onde. É o dia em que o eterno se torna histórico. No passado, nós poderíamos ver várias intervenções de Deus na história, caracterizada por aquilo que nós chamamos teofanias. Eram aparições momentâneas de Deus para os seus homens escolhidos. Eram intervenções de Deus que ficavam na memória daqueles que tiveram essa experiência sobrenatural e davam lugar a esse Deus Todo-Poderoso de agir em suas vidas, exatamente como fez Jacó lá em Betel. Nós vemos agora que já não é esse Deus entre nós, mas é Deus conosco, Emanuel. Que bonito, Deus conosco, Deus irrompendo a sua história, fazendo parte da sua história, endireitando aquilo que estava torto, consertando aquilo que estava errado, alinhando aquilo que estava despedaçado, sem direção. Deus armou a sua tenda no meio dos homens e é ali que Ele quer habitar, no meio de nós. Queridos, aquele que não sabia o que era passado, presente ou futuro, porque habitava lá na eternidade com o Pai, passa a reconhecer essa realidade humana de horas, dias, meses, de anos. Ele se fez um de nós. Ele passou 9 meses no ventre de uma mulher e ao 8º dia ele foi circuncidado. Passou pela infância, adolescência, juventude e chegou à idade adulta como um humano. Passou por aquelas horas de agonia que antecederam a sua morte. Experimentou essa longa noite que parecia nunca terminar, em que as inquietações faziam com que as horas se arrastassem como anos. A mesma coisa que eu e você já passamos inúmeras vezes. Aflições, dores, ou quando nós estamos diante do corpo de alguém a quem amamos e já não está mais entre nós. Quando velamos durante a noite o sono de um filho doente. Ele experimentou as horas de agonia na cruz, em sede e dor. Aquele que era perfeito se fez homem para nos resgatar. Este é o verdadeiro sentido de Natal, a mensagem mais pura e bela do Natal. É o dia em que o misterioso se torna conhecido. Há muito tempo Deus falou muitas e muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos
por meio do seu Filho. Aleluia! Como Deus é! Como é esse Deus que nós ansiamos ver face a face? Ele se revela a Moisés no meio de uma sarça ardente, de uma montanha fumegante. A Elias ele se revela por meio de uma brisa suave. Ele se revelou a muitos e muitos por meio de sonhos, visões, teofanias. Agora ele se revela a mim e a você em Jesus Cristo de Nazaré. Em Cristo Deus mostra para nós o seu rosto de amor. Mas o mistério de Cristo não é apenas ali essa revelação da face do Senhor. O mistério de Cristo vai além, ele é também revelar o propósito redentor de Deus para a humanidade que estava afastada de sua presença. O mistério é o propósito de Deus de resgatar o perdido, de amar aqueles que eram rejeitados, de solucionar problemas indissolúveis, de resgatar os indignos, de colocar em pé os caídos. E nós podemos ver na palavra do Senhor em 1 Coríntios 2:7. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Aleluia! Em Colossenses 2:2 ele fala: esforçam-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, para que estejam unidos em amor e alcancem a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo, o nosso Salvador. Essa é a intenção do Natal. Eu e você temos que conhecer o nosso Salvador, Jesus Cristo. O Natal significa que Deus se identifica comigo e com você. Nós podemos ver na palavra do Senhor que o autor da carta aos Hebreus expressa essa identificação quando ele diz assim: por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém como nós, que passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Ficou puro, santo, jamais pecou. O nascimento de Cristo aponta para essa realidade. Deus se importa comigo. Deus se importa com você. O Natal de Jesus Cristo é a voz de Deus lhe dizendo: veja, meu querido, como eu lhe amo. Veja como eu me importo com você. Como aquela criança lá foi a prova do meu amor por você. Jesus Cristo lhe entende perfeitamente. Ele foi criança. E se tivesse nascido hoje como as outras crianças, ele gostaria de sorvete, pipoca, refri, de brincar. Ele se fez igual a nós. O Natal significa isso, que há um propósito na história. Nós não somos frutos do acaso que vivemos por aí por acidente. Nós somos planejados, escolhidos, separados como povo eleito do Senhor. Ele está conduzindo a nossa história. A minha história, a sua história está sendo conduzida por Deus, que governa, que fortalece, que dirige essa história que ao final será coroada com o triunfo de Deus sobre todo o mal.
O mal não prevalecerá em nossas vidas, em nossas famílias, em lugar algum. No Natal, a eternidade se fez história. O que era eterno veio à terra. O princípio e o fim agora têm uma realidade palpável. Eles têm uma concretude histórica. Tem nascimento, vida, morte e ressurreição. Todavia está escrito também: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nenhuma mente humana imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam de todo o seu coração. Mas Deus revelou a nós os seus planos, os seus propósitos, os seus sonhos por meio do Espírito Santo. O Espírito sonda todas as coisas, sonda os nossos corações, sonda a nossa alma, sonda os nossos desejos, e Ele compreende até as coisas mais profundas de Deus. No Natal, o mistério todo se desfaz. O Evangelho é um mistério oculto, mas Cristo é o centro do Evangelho, e para nós já não há mais mistério, pois o Espírito Santo, dia após dia, se revela através das Escrituras. Vai revelando o plano e o propósito de Deus com as nossas vidas, através da sua santa palavra. Nós podemos sim entender através da sua palavra que Deus tem um plano maravilhoso para redimir a todos nós. O pecado, a morte, o diabo não tem a última palavra. A última palavra vem do Senhor. No Natal Ele começou a desvelar o seu plano de amor, de graça, bondade e misericórdia, que nós podemos ver em sua palavra, que Ele já havia estabelecido antes da fundação do mundo. Deus já estava com tudo organizado, arquitetado, e no nascimento de Jesus, Ele começou a revelar o seu plano perfeito aos homens. O verdadeiro Natal, o nascimento de Jesus, é a melhor notícia que poderíamos receber. Não há nada mais gratificante do que saber que Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou por mim. É incrível. Isso muda completamente a nossa perspectiva do futuro. Com Jesus nós passamos a ver a vida aqui na terra como algo passageiro, os sofrimentos como algo passageiro, as tempestades, dificuldades, nossas aflições como algo passageiro, um pequeno espaço de tempo perto de uma eternidade que vamos estar vivendo ao lado do Pai no céu. Somente em Jesus há salvação. Sem Jesus não há Natal. Sem Jesus não há salvação. Sem Jesus não há redenção. Jesus veio à terra para morrer por todas as coisas que eu e você temos feito de errado, para que eu e você não tenhamos que pagar por elas, a fim de que nós sejamos perdoados, redimidos e reconciliados com nosso Deus, para que nós possamos ser perdoados e sermos livres. Isso nós chamamos de graça, e é a única maneira pela qual nós podemos chegar ao Pai. Nenhum de nós é perfeito, e pelas nossas forças jamais conseguiríamos. Embora seja de graça para nós, custou a Jesus muito caro. Jesus sacrificou muitas coisas. Jesus sentiu dores. Jesus sacrificou tantas coisas por causa de mim, por causa de você, para que Ele pudesse realizar esse sacrifício lá na cruz por nós.
Ele deixou o seu trono eterno, o seu reino, o seu lar lá na glória e veio à terra. Ele limitou-se a si mesmo, tornando-se um ser humano com limitações e dores. E ele suportou todas essas dores e sofrimentos que nós também muitas vezes temos, mesmo ele sendo Deus. Ele deu a sua vida por nós. Ele se entregou por nós. Ele morreu na cruz. Jesus Cristo não ficou para sempre na manjedoura. Ele não ficou para sempre dentro de um berço. Ele foi para a cruz por amar eu e você. A Bíblia nos diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E também nos diz em João 15,13: ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Esse é Jesus. Há fatos que só o céu e quem está nele ligado podem festejar. Tem coisas que nem todos veem. Naquela noite de Natal, enquanto todos dormiam, anjos cantavam, magos ofertavam, adoravam ao Salvador. Então hoje, você que entende o mistério da salvação, venha celebrar comigo o nascimento e a revelação de que o maior nome no céu e na terra nasceu numa manjedoura, mas hoje, aleluia, está assentado à direita de Deus para um dia fazer-nos assentar com Ele nas regiões celestiais. Aleluia! Isso vale mais que tudo, que qualquer presente, que qualquer sentimento, que qualquer decoração, que qualquer festividade. Essa é a mensagem de Natal. Isso vale mais que tudo. Viva o nosso Jesus. Aleluia, aleluia. Deus abençoe você neste lindo dia de Natal. E que você sinta Jesus vivo no seu lar, na sua vida. Em tudo que você faz, sinta Jesus tocando a sua vida.